bella cosa, la giornata sole, l'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, per le già una festa, che bella cosa la giornata del sole, ma la tu sole più belle, oh sole mio, sal fronte a te. Oh sole mio, sal fronte a te, sal fronte a te. Quando fa notte, sole sede scende, ma viene quasi una malinconia sotto a finestra, poi a ressaria. Quando fa notte sole se le scende, ma la tu sole più bello è lei, oh sole mio, sal fronte a te. Oh sole mio, sal fronte a te, sal fronte a te. Uau! Uau! Sensacional. Sensacional, Que bonito voz demais, incrível, né? Muito, né? Vocês estão Abby? sentindo, gente? Que incrível! A gente está recebendo aqui, na nossa casa, o cantor de música erudita Felipe Menegatti. É brasileiro, mas filho de imigrantes italianos. Pelo que eu fiquei sabendo, mas a gente vai fazer essa pergunta para ele, começou a gostar de música desde muito cedo. 9 anos? Como 9 assim? anos. Como foi essa paixão? Porque é algo tão forte, né? A gente escuta, dá vontade de chorar, Nossa, é toca. muito lindo, toca a gente, exatamente isso. Como Lindo foi demais. uma criança sentir isso desde tão cedo? Então, a minha nona, né, minha vovó, ela falava que eu cantei antes do que eu falei, né? Bonitinha. Então eu lembro isso na casa dela, na casa dos meus pais também, de ficar sempre observando as músicas e me aproximar assim do aparelho de som para escutar a música que estava tocando e aquilo que me chamava a atenção. Então eu acho que a música, na verdade, por ser de origem italiana, na verdade eu sou neto de italiano, né? E isso é muito parte, né, da cultura italiana, a Sim. música. Então isso, e graças a Deus, né, fez parte desde muito cedo, assim, na minha vida, a música. Que lindo isso, né? Tem uma preparação diferente do que cantar uma música mais contemporânea, algo mais popular? Existe uma preparação? Porque vocês têm que ter uma voz, um Alcance, poder, né? um Incrível, alcance é. tão grande. Pois é. Existe uma preparação diferente? Sim, sim. A música erudita, ela, assim como a música popular, ela exige um cuidado com a voz, né? Vocês aqui também, com certeza, vocês têm que cuidar da voz. A gente tem, né? Fala muito. Fala muito, né? E o meu estilo de música, assim, o estilo da música erudita, ele exige um pouco mais porque, na verdade, você precisa chegar em certas notas, em certas extensões, que se você não chega, você não entrega, né? Então, o cuidado com a voz, eu estudo semanalmente,
também tem um acompanhamento com um profissional, né, fonoaudiólogo, que isso acaba também auxiliando, né? Mas acredito que, assim, tem gente que gosta de usar esse termo, né, que o cantor erudito é aquele cantor de alta performance, né? E eu acredito nisso, mas eu acredito que também você precisa fazer esse trabalho sempre contínuo, né? E eu tava vendo antes, né, antes da gente voltar aqui, estavam falando da corrida na maratona, né? É isso, você tem que estar em constante preparação, né? Porque senão é aquilo que eu tenho medo disso, né? De chegar lá e não conseguir entregar. Toda vez que você faz um show, dá um friozinho na barriga? Muito. Aqui também, eu tô super nervoso. Que isso, olha. Eu vi, imagina. Gente! Porque a cozinha também é cheia de cerimônias, né? Sim, e a música também é cheia de cerimônias. A gente também precisa de um tratamento para a cozinha. Falando em cozinha, em comida, alguma comida que você não come que atrapalha a sua voz ou alguma comida que você coma que ajuda a sua voz, por exemplo? Interessante. Antes de cantar, não é muito indicado você, assim, fazer uma refeição, né? E o doce, normalmente, antes de cantar, ele acaba prejudicando bastante a voz, assim. Então, não é indicado, assim, você fazer... Daí tem toda aquela cultura, né? Assim, aquela cultura popular que fala, isso faz bem pra voz, né? O que faz bem pra voz é água. Muita água. Faz muito bem pra voz. Hidratar, e o descanso, né? Que a comida, querendo ou não, às vezes você pega, né? Aí você é mais autoridade do que eu. Explicar, né? Sempre tem aquele toquezinho, né? Da comida, que de certa forma, outras vezes cai bem pra você. Às vezes dá aquele leve, pigarro, né? Então... É interessante Muito isso, interessante, né? Abi? Toda vez que você vai se apresentar, como é que vocês escolhem repertórios? Depende do lugar? Como que isso funciona? Claro, depende do lugar. Quando a gente, por exemplo, a gente fez o nosso último show, foi no Terraça São Paulo, que é ali no edifício Itália, no mesmo edifício do Terraça Itália, né? Então lá, claro, todo é um mundo lugar... fala que é maravilhoso, né? Então já lindo. tem esse clima todo, né? Lá a gente já, enfim, preparou um repertório mais italiano por conta disso, né? Por causa que a gente sabia que a cultura italiana de São Paulo, que tem muitos italianos de São Paulo, lá estariam também. Então a gente procura, né, escolher assim, um repertório que possa, enfim, soar familiar para essas pessoas, né? Mas normalmente o meu show, que é o Felipe Menegatti in Concert, a gente faz um passeio pelos meus gostos musicais. Então, a gente faz uns trechos de algumas áreas de ópera. Eu canto algumas canções do Elvis Presley, que eu gosto muito do Elvis. E a gente também passa um pouco por algumas influências latinas. E aí sempre tem uma surpresa, né? Quando a gente faz, às vezes, por uma certa data especial, a gente prepara um repertório específico, assim. Que bonito. Legal, Você sabia que Felipe já teve o prazer, né, de conhecer o Papa Bento XVI? Pois como é que você conseguiu chegar até lá? Não sendo um missionário, um padre. Como é que foi isso? Olha lá, olha, gente, que demais. Quando foi, Felipe? Esse encontro com o Papa Bento foi em 2018. E ele já não era mais Papa, né? Acho que era o Papa Francisco já. E eu tenho uma graça que eu sou cavaleiro da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém, que é Como é que funciona isso? Eu queria que você explicasse isso pra gente. É uma ordem assim que é bimilenar quase na igreja, né? Milenar, né? Mas bem dos primórdios da igreja, assim, que era aqueles católicos que o Papa confiava para resgatar os lugares santos, né? No caso, Jerusalém, né? E isso hoje em dia, assim, a igreja manteve. Só que essas pessoas hoje não vão lá mais para lutar pela fé, né? Assim, é para manter obras sociais na Terra Santa, porque a gente sabe que o católico na Terra Santa, né, é minoria, né? Tem outras religiões, né? E então tem instituições que são confiadas à igreja e que a igreja acabou confiando nessa ordem. Então tem hospitais, tem escolas e esses cavaleiros e também tem damas, elas são responsáveis por esse cuidado, né? Eu recebi eu não gosto de falar esse título, né? Mas enfim, mas é assim que fala, esse título em 2016 para 2017. Na época eu fui o cavaleiro mais novo do mundo. Então isso chamou muita atenção do Papa nessa conversa, né? Eu falei, Santo Padre, eu sou cavaleiro do Santo Sepulcro, e ele me olhou assim, Papa Bento sempre calmo, né? Ele olhou e disse assim, Cavaliere Giovanissimo, così, cavaleiro jovem, assim. Então, acho que também chamou a atenção do Papa por ter sido tão novo, assim, cavaleiro. E como é que é ficar perto dele, né? Uma pessoa tão inteligente que já escreveu tanto sobre tantos assuntos, né? Como foi? Olha, sabe aquela passagem acho que é da Sagrada Escritura que fala
que os apóstolos ficaram diante de Jesus e pareciam que eles estavam em outra atmosfera. Eu tive exatamente essa sensação. Mas hoje, né, no mundo moderno, pode dizer que eu apertei o stop lá da música que estava tocando e saí, porque era uma simplicidade muito grande. O Samuel, que é um médico, meu amigo, que estava em congresso na Espanha, ele teve a graça de ir comigo. Eu falei, vamos junto comigo. Vamos lá dar uma passeadinha, né? E ele fala, e o Samuel fala alemão, fala francês, e ele falou com o Papa em alemão. E eu acabei falando italiano com o Papa, mas quando eu me emocionava, a simplicidade dele, que eu comecei a perceber essa simplicidade do Papa, foi nessa hora. Eu, emocionado, falando italiano com ele, ele começou a falar em português comigo. Que bonitinho. Então, é um homem, acho que é um homem de outro tempo, assim, que é incrível. O Bento XVI marcou, assim. Vamos ser mais moderno, você zerou a vida. Zerou na vida, zerou. Que demais. A gente pode pedir mais uma? Claro, vocês Por mandam. favor, por favor. E a gente vai pedir uma bem linda. Acho que todo mundo em casa vai amar. Vamos lá? Ave Maria.
Se os anjos cantam, com certeza deve ser dessa forma. Que lindo, que lindo. Não faz um esforço, gente. É impressionante. Nossa, é muito, uma muito classe, incrível. lindo, É demais, muito demais. incrível. Voltando, Bora. quando vocês se apresentam, a Andréia sempre está junto com você? Sim. Sempre? Quanto tempo, Andréia? Ai, a gente já tá junto uns 2 ou 3 anos. E quanto tempo você toca piano? Como que é isso na sua vida? Desde sempre. Essas pessoas nascem prontas. Pois é, desde de pequena, também de criança. Eu comecei Faz sentido, porque toca muito bem. Faz sentido. estudando órgão, né? Eu tinha 6 aninhos e depois a gente, né? O órgão já quase não tem em lugar nenhum, né? E aí passei pro piano. Então, nunca, assim, me imaginei, né? Fazendo outra coisa, desde sempre tocando e segui essa carreira mesmo. Que lindo. Muito obrigada, viu? Porque Obrigada, é muito bonito, né? Obrigada. A obra fica muito bonita A gente junto. estava comentando ali que existe outra língua que se encaixa tão bem, a italiana, com ópera ou algo nesse sentido, não? Alguma outra língua, algum outro país? Eu acho que não. Não tem como, né? Não é? Parece que encaixa tanto. Sim. É perfeito, É né? muito bonito. Muito legal. Tem algumas óperas, né? Francês, espanhol, claro, mas italiano acho que é uma Mas língua... ele puxa saco pro italiano. Mas faz todo sentido. Mas faz todo faz. sentido. Mas é uma língua muito musical, né? Exato. O italiano Eu acho que já é uma língua musical. né? Romântica, né? Uhum. O que você quer para o futuro? Tem planos para o futuro? Sim. Amanhã já é futuro. Já, daqui a pouquinho. Hambúrguer, vai ter um hambúrguer aí se quiser. Olha, o futuro próximo é um hambúrguer, pode ser? Pode. Esse já está aqui já. Já foi. Esse já é presente. Já foi. Então, a gente vai fazer 4 apresentações em Portugal agora. Ai, que legal. A gente vai fazer 2 recitais na Catedral de Viseu, que é em Portugal também, por ocasião do aniversário dessa igreja, que eu acho que é 465 anos. Que lindo. Ou 55. E a gente faz também, acho que uma apresentação também no Porto. Que bonito. Então, essas são as... É a viagem para Portugal, a próxima apresentação. Que demais, hein? Como é para você se apresentar e ver as pessoas, como a gente fica aqui, em silêncio, né? Só observando, você abrir a sua boca. Porque a gente fala, gente, ele não faz força nenhuma, não sei de onde está saindo essa respiração. A gente tenta entender. Porque a gente não consegue. Como é que é para você, no final que você canta, essa adrenalina toda dessa música que deve vir para você? Como é que é? Sim. Eu costumo dizer que essa reação é que o artista ele espera, né? Essa reação de ver esse feedback mesmo das pessoas que estão assistindo, né? Eu lembro que teve um episódio, acho que foi logo acho final de 2021 que eu fiz um recital no Rio de Janeiro e eu lembro que tinha uma senhorazinha na primeira fila e dela tava muito séria assim, muito compenetrada e ela não teve reação nenhuma. Aí eu fiquei, nossa, será que não tá bom, a gente né? fica, porque artista tem um ego um pouco elevado, sabe? Daí a gente sempre fica, nossa, será que eu não tô agradando? Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo errado? Aí eu cantei Ave Maria. Aí, que era quase a última música do recital, daí eu vi que ela manifestou assim e fiquei por isso mesmo. Daí no final do recital, ela veio e junto com o filho. E aí o filho disse pra mim, minha mãe, ela tá com uma dificuldade muito grande de audição já faz um tempo. Só que ela era pianista e chamou muita atenção dela a forma como você interpretou a Ave Maria, porque ela se emocionou. Que lindo. Olha que demais. Então, a música ela tem isso que a gente não consegue explicar, né? Tem gente que fala que a música é a primeira arte, né? Então, e eu acho que essa primeira arte que eu acho que vem mesmo da criação e que brota dentro da gente de uma forma tão natural que emociona, que a gente não sabe explicar. Que lindo. Mas não tem como. E a gente se emociona, né? também cantando, Porque é né? forte. Interpretando. É forte demais. Ai, que lindo. A gente vai continuar com eles aqui, tá? A gente vai dar o doce para eles só depois, porque depois, doce não pode antes. Antes não pode. Não pode. Mas eu vou só passar as redes sociais, porque a gente faz assim. O povo que assiste Santa Receita já tem que começar a ir lá, espiar e falar que tá assistindo eles, hein? Então, ó, @Felipe Menegatti tá aparecendo aí na sua tela, _, no final. E tá aparecendo os contatos também de telefone e tudo mais que a gente vai repetir daqui a pouquinho também. Pode ir pro intervalo com vocês mais um pouquinho? Pode. Então, vamos lá. Vamos nessa.
un mundo nuevo de lagar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existe fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción del volver a sentir, a vivir la paz. Sembra en tu camino un nuevo destino.